Aleluia. Amados, pegue aí a sua Bíblia. Você que está em casa, prepare o papel e a caneta. Você que trouxe, prepare. Se não trouxe, pegue o celular aí e abra o bloco de notas. Se de repente tiver aí um aplicativo que você possa fazer anotações, um Word, alguma coisa assim, abra, porque é interessante você anotar algumas coisas, amém? Eu, sinceramente, não confio na minha memória. Agora, a não ser que você seja um fenômeno, um prodígio, e consegue gravar tudo, que você tem aí um HD SSD violento de última geração, com pelo menos uns 5 terabytes de memória, e depois você consiga puxar no seu córtex cerebral, né? Córtex cerebral. Então não anote nada, deixe passar batido. Mas eu duvido muito que você vai conseguir depois se lembrar daquilo que realmente é importante. Amém? Bom, Romanos capítulo 2, verso de número 17. Eu, como não confio na minha memória, eu anoto tudo. Uma vez, sempre gostei muito de fazer esboço da pregação. E uma vez eu ouvi dizer que quando o camarada pega um esboço e leva para cima do púlpito, é porque na verdade ele não conhece nada e ele tem que se apoiar no esboço que ele fez. E depois eu vi que isso era uma tremenda mentira. Que eu vi pessoas que sem esboço nenhum, se garantindo na memória, acabaram falando um monte de abobrinha, enchendo um monte de linguiça em cima do altar. E aí o camarada, como não tem o que falar, começa a contar testemunho, né? Ou falar mal da vida dos outros. Então, se não tem conteúdo, para que se mete a fazer, não é? Romanos capítulo 2, verso 17. Está escrito assim, ó, preste bastante atenção na leitura. Eu vou ser até um pouco, vou fazer essa leitura um pouco mais devagar para que possamos ter o melhor entendimento do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu. Aqui nós já sabemos que Paulo está falando com um povo específico. Amém, amados? Está falando com os judeus. O judeu, ele tinha o seu nome, tinha o seu sobrenome de família, mas ele se garantia no seu primeiro nome, que tradicionalmente o nome de um judeu ou do filho de um judeu, ele sempre era colocado com significado. Não é americanizar o nome das pessoas, não. Hoje em dia, os ricos colocam o nome, por assim dizer, eu vou colocar dessa maneira, não como termo pejorativo, mas hoje em dia, as pessoas de baixa renda, vamos dizer assim, querem colocar o nome dos seus filhos nomes americanos. E os ricos, aqueles de maior poder aquisitivo, querem colocar o nome de pobres, por assim dizer, nos seus filhos. Eu ouvi isso uma vez e depois eu fiquei pensando, é verdade. É verdade. Tem pessoas que você pergunta o nome do filho, você quase, se você disser 3 vezes o nome do filho da pessoa, é batismo do Espírito Santo. Falar em mistério, língua estranha, né? O que eu estou querendo dizer, até para descontrair um pouquinho, é que o nome colocado num filho sempre tem um grande e profundo significado.
E logo depois desse nome, com profundo significado, vinha a raiz religiosa daquela criança, ou daquele povo, daquela nação, que no nosso caso aqui da leitura são os judeus. Então só de você dizer assim, eis que tu que tens por sobrenome judeu, como Paulo está colocando, já mostra que era um povo diferenciado. Diferenciado. Aí ele vai dizendo assim, ainda no verso 17, ó. E repousas na lei. Por que repousas na lei? Deixa eu explicar isso também. Porque o povo de Israel, o povo judeu, foi o povo que recebeu de Deus o quê? A lei de Moisés. Chamada lei de Moisés, o decálogo. E ao redor desse decálogo, porque o decálogo é o resumo, ao redor do decálogo estão 613 mandamentos. Então eles receberam, por isso que Paulo está dizendo, judeu, colocando como povo escolhido de Deus, e como povo que recebeu a lei. Você vai entender isso de uma maneira mais clara ainda daqui a pouco. Por que eu estou frisando isso aqui? Aí ele vai dizer assim no final do versículo 17: e te glorias em Deus. Verso 18: e sabes a sua vontade. Paulo está dizendo, todo judeu, detentor da lei de Deus, conhecedor da lei de Deus, esse sabe qual é a vontade de Deus. Aí ele diz, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Lei de quem? A lei de Deus. Verso 19. E confias que és guia de cegos e luz dos que estão em trevas, instruidor de tolos, de nécios, mestre de novos convertidos, mestre de prosélitos. E aqui nesse termo Paulo vai usar crianças, mas uma dezena de comentaristas do Novo Testamento, e principalmente, na minha opinião, o maior especialista de todos os tempos, na carta aos Romanos, Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que aqui, esse ponto, instruidor de tolos e mestre de crianças, Paulo está usando esse termo para dizer assim, novos convertidos, prosélitos, ou seja, aqueles que se converteram ao judaísmo e aqueles que são discípulos de judeus. E aí ele diz, ainda no verso 20, que tens a forma da ciência, a forma do conhecimento e da verdade na lei. Verso 21, tu, pois, redobre sua atenção nisso, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é
Circuncisão, lembre-se, a circuncisão é o símbolo da aliança de Deus com Abraão e a descendência de Abraão. O que isso significa? Que aqueles que têm a marca da aliança com Deus, esses mais do que qualquer outro, têm que agir e ter ações para não quebrar esta aliança com Deus e escandalizar aqueles que não conhecem sobre a aliança com Deus. Então ele está dizendo, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. O que isso quer dizer, amados? Que ainda que o judeu seja circuncidado, ele tenha a marca da aliança de Deus, a aliança abraâmica com Deus. Mesmo ele tendo toda essa base, se ele não guardar a lei, ele é tido como incircunciso, ou seja, como alguém que não tem aliança nenhuma com Deus. Porque só a marca não quer dizer nada. São as ações e as atitudes que querem dizer alguma coisa. Então por isso que Paulo está dizendo, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, só se aproveita se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. E se, pois, a incircuncisão, ou seja, as pessoas que não foram circuncidadas, que não têm a marca dessa aliança, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, por fora, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E circuncisão ou circunciso, o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu não fui circuncidado, e ninguém aqui foi. Circuncidado, que eu quero dizer, é dentro dessa aliança de Deus com Abraão e com o povo de Abraão, com a descendência de Abraão. Para os judeus nós somos considerados gentios, e pela palavra de Deus também nós somos considerados o povo gentil que foi alcançado pela graça de Deus. E que por Jesus Cristo nós nos tornamos descendência de Abraão. Se nós guardarmos a palavra de Deus dentro de nós, e é o que Paulo está dizendo aqui, se nós guardarmos a palavra de Deus dentro de nós, nós temos aliança com Deus. Por quê? Porque a marca da aliança não é um corte feito no corpo, como é o da circuncisão. Não é um procedimento feito no 7º dia, por exemplo, do nascimento de uma criança, de um menino. Mas é a palavra que nós guardamos dentro de nós. Essa é a verdadeira aliança com Deus.
Quando nós olhamos para esse texto, dentro do verso 17 até ao verso de número 29, que nós fizemos a leitura, nós voltamos novamente naquela questão de que Deus, Ele não está preocupado com a aparência. Deus não quer saber da nossa aparência. Se somos bonitos ou feios, bem vestidos ou mal vestidos, cheirosos ou fedidos, cabelo penteado ou despenteado, com barba ou bigode, com cabelo meio carequinha. Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus, e eu vou colocar exatamente dessa forma, a preocupação de Deus é com aquilo que está dentro de nós. E que na verdade, cá para nós, a nossa preocupação deveria ser a mesma. Aí eu sou obrigado a trazer aquilo que eu tenho dito por várias vezes. Nós somos extremamente felizes. Nós somos extremamente bem-aventurados. E por quê? Porque Deus está tendo um cuidado especial conosco, de trabalhar não o nosso exterior. Porque cá para nós, trabalhar o exterior, se a pessoa tiver um dinheirinho a mais, ela faz uma funilaria aqui, outra ali no rosto, é ou não é? Hã? Bota uma massinha aqui, dá uma lixada ali do outro lado, é ou não é? Passa uma tintazinha, uma maquiagemzinha, só não pode rir depois, é ou não é? Porque senão acaba trincando. Ou então, na pior das hipóteses, vive rindo. De tão esticado que foi, é ou não é? Então, a aparência a gente consegue cuidar e consegue melhorar. Se você me visse há 13 anos atrás e comparar as fotos de 13 anos atrás com a de hoje, o tempo foi muito bom comigo. Porque eu estava só o projeto há 13 anos atrás. E hoje eu já sou a consequência do projeto de Deus. Amém? Então o que acontece? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no que diz respeito, no texto em cena, o que diz respeito ao nosso interior, é muito mais difícil de ser trabalhado. E pode acreditar, o dinheiro não pode mudar o que está dentro de nós e melhorar o que está dentro de nós. Um banho de loja não muda o que está dentro de nós. Adornos, adereços no nosso corpo não pode influenciar no que está dentro de nós. É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus e com o cuidado de Deus, nós vemos em todo tempo Deus trabalhando o nosso interior, trabalhando o nosso coração, falando de arrependimento, falando sobre uma vida eterna que está proposta para nós e que nós só vamos conseguir alcançá-la mediante a mudança, a transformação, as melhorias que são feitas dentro de nós. E não adianta, amados, a gente querer mostrar um para o outro o cristão fervoroso que nós somos, espirituais que nós somos, e quando Deus olhar para dentro de nós, aquilo que Ele ver dentro de nós ser completamente diferente com aquilo que teria que ser diante da palavra de Deus. Os judeus, até o dia de hoje, não todos, é claro, porque para toda regra existe a sua exceção, mas a grande maioria dos judeus até o dia de hoje são arrogantes por natureza e soberbos por natureza. Se você caminhar, estiver próximo a um judeu ortodoxo, quando ele olhar para você,
ele vai te olhar enojado. Você sabia disso? Se você for no comércio de um judeu, ele não pega o dinheiro da sua mão. Porque ele pensa, se eu pegar o dinheiro da mão dessa pessoa, eu vou pegar a maldição que está na vida dela. E eu sou abençoado. Eu detenho a bênção de Deus. Por que eu estou colocando isso? Porque Paulo está mostrando aqui o monopólio dos judeus com relação a Deus. Em outras palavras, ele está ministrando aqui dizendo, vocês que se julgam os únicos salvos, vocês que acham que vocês nunca vão para o inferno, vocês que acham que porque vocês têm uma aliança com Deus, porque vocês receberam a lei de Deus, porque vocês julgam repousar na lei de Deus, porque vocês se gloriam disso, vocês acham que o julgamento será só para os gentios. E o que Paulo está dizendo aqui é, tanto gentios quanto judeus serão julgados de igual forma. E muito mais ainda o judeu, por quê? Porque ele tem a palavra, ele conhece a lei de Deus, ele ensina a lei de Deus. E Paulo está dizendo, vocês não praticam. Então isso aqui é um alerta para nós. Porque do que adianta eu pregar o que eu estou pregando aqui, mas não ter isso dentro de mim também? Do que adianta você estar ouvindo e ficar aqui 40, 45 minutos, 50 minutos ouvindo uma exposição como essa daqui e não guardar nada dentro de você? Não gerar mudança e nem transformação dentro de você. Quando Jesus vai pregar sobre isso aqui, ele é muito enfático e muito profundo quando prega isso. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, dentro do que Paulo citou aqui, do versículo 21 ao versículo 24, nós vemos que o povo que deveria mais glorificar a Deus, o povo que mais deveria andar em retidão diante de Deus, são aqueles que, por causa deles, faz com que aqueles que não conhecem nada da lei de Deus, nada de Deus, blasfemem do nome do Senhor. Poxa, que tema atual para a igreja cristã evangélica hoje em dia, não é? E eu abro esse parêntese para dizer que nós temos que dar o bom testemunho. Nós, muito mais do que qualquer outra pessoa, e lembrando que nós não devemos olhar para as outras pessoas no que diz respeito a ser diferente ou fazer a diferença. Nós precisamos, ao invés de fazer as pessoas blasfemarem do Cristo que nós servimos, nós devemos agir de tal maneira que façamos com que essas pessoas queiram estar na presença de Deus junto conosco e glorificar o nome de Jesus junto conosco. Só que nós vivemos em uma geração aonde, como eu estava pregando na terça-feira, aonde Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, estava dizendo que ele é o bom perfume de Cristo. E eu citei aqui, abri um parêntese para dizer que tem muito crente que fede hoje em dia, que não é perfume de Cristo coisa nenhuma. Eu quero encaixar esse parêntese aqui, porque nós precisamos ser esse bom perfume de Cristo. Nós precisamos mudar o ambiente onde nós estamos. Nós precisamos deixar o ambiente que nós estamos agradável.
Nós precisamos ser preciosos. São as características de um bom perfume. Nós não podemos agir de maneira que o nome do Senhor seja blasfemado. Nós não somos perfeitos, nós somos dotados de milhares de falhas. Pecamos em todo momento. Mas tem que haver um esforço da nossa parte para dar bom testemunho. Amados, o fato de nós estarmos aqui, o fato daqueles que estão em casa estarem acompanhando este culto agora, já mostra que nós temos parte da palavra de Deus dentro de nós. E quando eu digo parte da palavra de Deus dentro de nós, é porque nós ainda temos muito que absorver da palavra de Deus, trazer muito da palavra de Deus para dentro de nós. Muito. Eu preciso tomar cuidado nos lugares onde eu estou, para não escandalizar as pessoas através de más obras. Eu tenho que saber o que eu falo. Eu tenho que saber aonde eu estou. Eu tenho que me colocar na minha posição. E Paulo, entre outras coisas, está colocando exatamente isso para nós. E eu vou provar para você, dentro da palavra de Deus e no Antigo Testamento, que o povo de Deus, aonde eles estavam, eles tinham que levar consigo a lei de Deus e serem diferentes das nações aonde eles estavam. Quer exemplo disso? José sai da sua nação e, sem que seja a sua vontade, ele é vendido e vai morar dentro do Egito. Ele deixou de ser um homem de Deus estando em uma outra nação. Pelo contrário, ele mostrou que é possível estar dentro de uma nação desconhecida, pagã, idólatra, e ali naquele lugar glorificar o nome do Senhor. Daniel não estava na Babilônia? Deixou de ser um homem de Deus? Muito pelo contrário. Estando na Babilônia, ele, que não era melhor do que eu e você em nada, que era de carne e osso como eu e você, sujeito às mesmas falhas, pecador, comedor de arroz e feijão, que nem eu e você, conseguiu influenciar a nação inteira, fazer as pessoas reconhecer, inclusive a maior autoridade, o rei da nação, reconhecer o Deus que ele servia. E outra coisa, os amigos dele não foi diferente. Agora aqui eu aprendo, de uma maneira mais clara, o quanto eu e você temos que ser seletivos. Daniel andava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Amigos que, assim como ele, faziam a diferença fora da sua nação. Agora, ande com qualquer um. Desde pequenininho, eu ouvia meu pai dizendo, nem sabia que isso era Bíblia: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Me lembro que... Não, deixa quieto, esse daqui deixa. Não, esse daqui vai... Não, esse daqui dá problema. Deixa quieto, né? Mas, amados, vamos lá. Depois a gente conversa sobre isso. Mas deixa eu repetir. Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és.
se você andar com uma pessoa de Deus, qual que é o risco que você vai correr? Se tornar um pregador. É ou não é? Se tornar um missionário. Uma missionária, é ou não é? Hã? Tem gente que acha que tem uma cabeça muito aberta, sabe? Deixa eu colocar dessa forma aqui. Dessa forma eu sei que eu posso colocar. Tem pessoa que pensa assim, bom, eu tenho uma mente aberta, sou uma pessoa firme. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso andar com qualquer pessoa, que ao invés de eu ser levado para a mesma direção que aquela pessoa anda, eu vou fazer ela andar na minha direção. Aí o camarada começa a andar com nóia, cabeça aberta, né? Firmão na fé, oh, maravilha. Hã? Daí a pouco tá fumando maconha também, cheirando cocaína, fumando cachimbo. Amados, claro, para cada regra existem exceções. Você pode influenciar. E nós fomos chamados para influenciar. E eu preciso influenciar essas pessoas. Mas eu não preciso confiar no braço da carne, confiar em mim mesmo e começar a andar com uma pessoa assim.